É possível ter observabilidade sem ter rastreamento distribuído? Esses dias eu estava olhando o site de uma empresa que fornece um produto de observabilidade e eles não têm suporte a rastreamento distribuído. Isso me deixou um pouco confuso no começo, né? E antes de compartilhar a minha opinião sobre esse tema, eu gostaria de saber a sua opinião, né? Escreve aqui para mim, escreve um comentário, quero saber demais a sua opinião. Quem sabe essa discussão aí, esses comentários não geram uma outra sessão aí para a gente ir mais a fundo nesse tema, né? E antes também de compartilhar, novamente, antes de compartilhar a minha opinião com vocês, talvez seria bom a gente revisar um pouquinho o que a gente já falou sobre monitoramento, observabilidade, qual que é a diferença. E a gente fez uma live, teve uma dose ao vivo ali, 30 minutos sobre esse tema. Então, se você não assistiu, volta lá, dá uma olhada. A gente fala em mais profundidade sobre esse tema. Mas o resumo geral da coisa é a seguinte, né? Monitoramento é o que a gente usa de uma forma geralmente mais reativa. É aquilo que a gente usa para nos dizer quando uma coisa está errada. Por exemplo, quando nós temos alertas, né? Então, nós temos as métricas que são emitidas através da nossa aplicação ou são coletadas com base em informações da nossa aplicação. Então, talvez a sua aplicação só emita logs, e aí você cria métricas em cima dos logs, né? Essa é uma tática muito comum em aplicações mais antigas. E aí, com base nessas métricas, você pode falar, se eu não receber nenhum requerimento em, sei lá, em uma hora, então eu quero ser alertado, né? Geralmente, isso é monitoramento, né? Então, monitoramento é a gente pegar essas informações e a gente, geralmente, em monitoramento nós temos os dashboards, nós temos aquelas telinhas ali, cheia de informações, já de respostas para perguntas que nós tínhamos, que nós já tivemos. Na hora de compor o nosso dashboard, nós fizemos perguntas do tipo, o que é interessante eu saber agora? Então, eu preciso saber o consumo de CPU, de memória, de rede, número de requerimentos por segundo, né? O famoso RED, então requests, errors e duration, né? Então a duração dos requerimentos, o número total de requerimentos, o número de erros, né? Que é uma das técnicas para você construir bons dashboards, é utilizando o RED, né? Requerimentos, erros, duração. Então isso é monitoramento. Quando nós temos então um dashboard com as respostas para perguntas que nós formulamos antecipadamente, isso é monitoramento. Eu digo que o monitoramento é mais reativo, porque geralmente a gente constrói um dashboard, a gente acrescenta uma métrica, a gente cria um alerta depois de um incidente, né? Então alguma coisa aconteceu, nós fomos acordados lá às 2 da manhã, tirados do nosso sono, a gente foi para o sistema em produção, estava alguma coisa acontecendo de errado, resolvemos o problema, e aí para não sermos acordados de novo às 2 da manhã, a gente vai lá e cria uma métrica, cria um alerta, então a gente pode ser alertado antes do incidente acontecer, né? Então antes da gente ficar sem memória, antes da gente ficar sem espaço em disco, então quando estiver lá em 80%, 70%, eu quero ser avisado. Então isso é monitoramento, novamente, isso é geralmente bem reativo. Observabilidade não é sobre as perguntas que nós temos hoje. Observabilidade é sobre as perguntas que nós não sabemos que nós temos ainda. Então nós pensamos, enquanto o monitoramento ele reflete o passado, ele reflete as nossas experiências no passado, observabilidade ela existe para nos ajudar no futuro, né? Então a gente cria, a gente começa a colocar dados de telemetria nas nossas aplicações, a gente começa a instrumentar nossa aplicação, a gente começa a criar métricas, logs, traces, né, rastros, para que no futuro, quando essa aplicação der algum problema, porque é só uma questão de se, né, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então, quando a nossa aplicação der um problema, a gente possa ter respostas para perguntas que nós vamos começar a formular lá no futuro. Então, isso é observabilidade. Observabilidade, então, é a gente construir agora, produzir dados, ou, enfim, instrumentar nossa aplicação para responder perguntas do amanhã, né? E aí, amanhã, então, observabilidade, a definição que a gente tem, uma das definições que a gente tem, talvez uma das mais aceitas, é que observabilidade ela é uma característica de um sistema, então ela não é uma lista de compras onde você fala, eu tenho métricas, logs e rastros, então eu tenho observabilidade. Não é isso. Observabilidade é a característica que nós temos de um sistema. Então, se nós conseguimos responder perguntas sobre o nosso sistema, sem que a gente precise parar a aplicação para adicionar mais instrumentação, então nós temos um sistema observável.
Né? Então, nosso sistema ele é observável quando, num momento de estresse, quando num momento em que alguma coisa está dando errado, a gente consiga fazer perguntas para a nossa aplicação, nós conseguimos fazer perguntas sobre a nossa aplicação e obter respostas com base em dados de telemetria que já estão sendo emitidos pela aplicação. Então, isso é ter um sistema observável. É um sistema que consegue nos dar respostas a perguntas que nós vamos fazendo conforme a necessidade. Né? Então, não é com relação a perguntas que nós já formulamos no passado de antemão. Então, essa é a diferença de monitoramento e observabilidade. E aí a gente volta para a pergunta original que a gente começou esse vídeo lá atrás. Então, é possível termos observabilidade sem rastreamento distribuído? Se você não escreveu ainda a sua opinião, vai lá, escreve agora, porque agora eu vou compartilhar a minha também, e eu gostaria muito mesmo de ouvir a sua opinião sobre esse tema. A minha opinião é a seguinte: é difícil, mas é possível. É difícil porque quando nós falamos de microserviços, nós geralmente estamos falando de, claro, vários microserviços como parte de uma mesma transação. Né? Então nós temos lá um usuário que clicou num botão, quando ele clicou naquele botão, aparece um erro para ele. E aí, como é que a gente vai entender o que aconteceu naquilo? Num sistema monolítico, a gente consegue olhar nos logs, a gente consegue talvez até anexar um debugger ali na nossa aplicação, dependendo de como se a gente tem acesso à produção ou não. A gente consegue depurar essa aplicação. A gente consegue olhar e ver o que está acontecendo naquele monolito, naquele requerimento que chegou ali, executou e retornou para o usuário. Em um sistema distribuído, em microserviços, nós não temos isso. Nós não conseguimos colocar um depurador anexado a um serviço e entender o que está acontecendo, porque às vezes o problema não está naquele serviço, está em 3 serviços para baixo. Rastreamento distribuído vai nos ajudar a entender aquele requerimento, como ele foi através dos serviços. Então a gente consegue, de primeira mão, ao olhar para um rastro, a gente consegue falar o problema está ali, porque ali tem uma tag erro igual a true, por exemplo, e aí ele já fica vermelhinho ali, né, no Jaeger, no tempo, ele já fica vermelhinho ali, a gente já sabe que é a parte do rastro, foi aquela transação, aquele serviço, aquela operação que falhou. Então a gente já pode ir direto ali e olhar o porquê que falhou. Ah, falhou talvez porque falhou uma conexão com um banco de dados, ou porque falhou com uma conexão a um outro serviço, ou enfim. Então a gente consegue ir direto ali para o problema e entender como ele afetou a transação de um modo geral. Não tendo isso, não significa que não temos a possibilidade de entender o que está acontecendo. Se nós temos logs muito bem feitos, se nós temos logs em que nós conseguimos fazer uma correlação entre logs de um serviço com logs de outro serviço através de um mesmo requerimento, ou seja, se eu cheguei num serviço A, achei os logs do meu cliente que deu erro. Se eu consigo pegar os logs no serviço B, no segundo serviço, também relacionados a esse requerimento original, então a chance é grande que eu consigo entender todo o sentido da coisa, consigo descer um a um os serviços, as operações que foram executadas e entender aquele requerimento. É mais difícil, existem pessoas que fazem isso, essa técnica que eu falei de ligar uma coisa com a outra ali para a gente saber, é a propagação de contexto, não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe há muito tempo, mas que talvez tenha sido popularizada pelo rastreamento distribuído. Mas, de novo, então, é difícil você conseguir realmente chegar num nível de observabilidade, chegar num nível em que você consegue todas as respostas para suas perguntas sem rastreamento distribuído. Tá? É muito difícil chegar nesse ponto, mas é possível. Né? De novo, não existe uma coisa em que você fale agora eu tenho observabilidade ou agora eu não tenho observabilidade. Observabilidade, como se é de se imaginar, talvez não tenha ficado explícito antes, mas vamos deixar agora bem explícito aqui. Observabilidade não é um objetivo final, ele é um objetivo que a gente tem que continuar seguindo. Né? A gente nunca vai chegar num ponto em que nós temos observabilidade perfeita. Nós temos observabilidade satisfatória para o momento, mas vai chegar um ponto que se a gente não continuar expandindo, se a gente não continuar progredindo, a gente vai chegar num erro, fatalmente, lá na frente, em que nós não vamos ter dados suficientes para entender aquele problema. Então, observabilidade é algo constante, algo contínuo, que nós temos que continuar desenvolvendo, que nós temos que continuar aprimorando para os nossos serviços. Nesse sentido, de novo, acho difícil ter observabilidade sem rastreamento distribuído,
mas é sim possível. Então é isso. Essa é a minha opinião, eu gostaria muito de ouvir também a sua opinião, então se você ainda não escreveu o comentário, deixa o comentário aqui embaixo, quero saber muito sua opinião. E mande esse vídeo também para outras pessoas que se interessam por esse assunto, quero ouvir a opinião delas também. Mande elas para cá, mande esse vídeo aí para elas e peça para elas colocarem o comentário delas, peça para elas darem a opinião delas aqui nesse vídeo também. Até o próximo.